Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês conseguirem ver isso. Meu nome é Seco Amor Júnior, sou médico urologista, faço parte do nosso coletivo Pais Pretos Presentes. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Humberto por tanto empenho, por tanta dedicação, por tanta informação de qualidade que ele apresenta e presta e tira com certeza bastante tempo dele ao longo da semana toda para abastecer a gente de informações, abastecer a gente de negritude, abastecer a gente de recordação dos nossos ancestrais, abastecer a gente de empenho, de Ubuntu, de tudo que é importante para a nossa comunidade. Tá? Roberto me deu uma missão nesse primeiro congresso, que era a gente discutir a saúde do homem preto, né? E quando a gente começa a discutir esse assunto, é importante a gente falar que a saúde do homem deve ser vista como uma saúde global, né? A gente, como ser humano, o conceito de saúde engloba a saúde física, mental e social, tá? Então, assim, se a gente for um super atleta e não tiver uma saúde mental, a gente não tem saúde por completo. Se a gente tiver a saúde mental, tiver estabilizado do ponto de vista emocional e não tiver dentro do contexto de uma saúde física, a gente não está preenchido e completo de saúde. Se a gente não tiver nossa saúde social, que eu digo, né, que é aquela nossa saúde das relações interhumanas, das relações interpessoais, a gente não está completo em nossa saúde. Então tudo faz parte da perspectiva da saúde, tudo faz parte da qualidade de vida, principalmente de nós, homens negros. Existe uma referência que ele tem um livro muito interessante que ele chama Entre Eu e o Mundo, Between the World and Me, de um autor que chama Ta-Nehisi Coates, é um autor americano que versa muito e fala muito da vida dele, baseado no conceito de proteger os nossos corpos, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, que a gente está passando, esse conceito deve rondar nossa vida todos os dias, como pessoas negras, né? A gente precisa proteger os nossos corpos, né? E proteger os corpos negros que estão em volta da gente. De novo, falando da saúde, a gente está falando então, pessoal, de cuidado integral. Então, quando a gente começa a falar da saúde do homem, a gente precisa falar da saúde da criança negra, daquele recém-nascido negro, né? Então, aquele recém-nascido negro do sexo masculino, existe uma série de cuidados que é preciso ter com eles, além dos cuidados eventuais relacionados ao recém-nascido. Quando a gente fala de saúde do homem, eu gosto de apresentar sempre algumas informações que é importante a gente guardar para ter esses conceitos. Existem dois momentos únicos na vida em que a gente, homem, tem mais infecção urinária que nas mulheres, que é na primeira infância, que é até o 5º ano de vida, e no momento que a gente fica mais idoso, depois dos 40, 45 anos de idade, que tem uma relação importante com o aumento da próstata, tá? Então, é muito importante que essa criança na primeira infância faça uma visita para o urologista. Existe uma condição bastante frequente, que é comum na gente da população negra, que é a fimose, né? E é importante estabelecer o conceito. A fimose, pessoal, é uma dificuldade de exposição da glande. Então, a fimose fisiológica, que é aquela cobertura da glande que ocorre em todos nós do sexo masculino, ela é comum e é normal ter fimose até por volta de 3 anos de idade, tá? Depois dos 3 anos de idade, 94% das crianças vão conseguir fazer a exposição da glande. Depois dessa idade, que a gente começa a questionar e trabalhar de forma mais intensiva os cuidados referente a essa dificuldade de exposição da glande. Então, o cuidado que a gente precisa ter com os nossos filhos negros são de que não se deve fazer aquela tração manual, tá? Já que essa tração manual pode trazer microtraumas
cicatrizações ou fibroses, o que vai trazer dificuldade adicional na exposição da glande. Outro cuidado muito importante em termos de saúde dos nossos pequenininhos negros, né, dos nossos filhos negros, né, é referente à infecção urinária e ao desfraude, tá? É muito importante ter bastante atenção nesse sentido dos nossos pequeninos negros. Quando a gente fala dos agravos de saúde entre 5 a 14 anos de idade, principalmente na criança negra de sexo masculino, isso é muito incomum, tá? Então, do ponto de vista urológico, é incomum qualquer doença nesse período, mas pode ocorrer. Entre elas, os cálculos renais, tá? Então a criança pode apresentar aquela dor lombar, aquela dor urinária, as alterações referentes aos testículos, né? A gente tem aquelas alterações referentes aos líquidos no testículo, que a gente chama de hidrocele, ou mesmo as hérnias inguinais, que também podem ser comuns lá na infância, especialmente na primeira infância, especialmente naquelas crianças que nasceram prematuras, né? Que existe um retardo na migração do testículo, então é importante essas crianças nesse período serem investigadas nesse sentido. Quando a gente entra na fase de pré-adolescência ou adolescência, é o momento em que é muito importante a gente discutir e examinar, não só do ponto de vista de desenvolvimento de características sexuais secundárias, mas do ponto de vista de uma condição que a gente chama de varicocele. A varicocele são veias dilatadas no testículo que ocorrem basicamente de forma bastante frequente. Como é que é isso? 15 a 16% de todos nós, homens, a gente vai apresentar varicocele. Então, em si, ter varicocele não é um problema de saúde. Só que o que acontece? Desses 15% que vão apresentar varicocele, a gente pode ter 40% em que essa varicocele é acompanhada de alterações no espermograma. Essa alteração no espermograma pode trazer um grau de infertilidade. Existem vários graus de varicocele. Grau 1, grau 2 e grau 3. Isso precisa ser avaliado através do exame físico e de alguns exames complementares para a gente definir se esse adolescente vai precisar de tratamento ou não. Por que eu gosto de comentar sobre a varicocele nesse momento da vida? Por quê, pessoal? Muitas das pessoas é feito o diagnóstico, são tratadas da varicocele no momento em que vão ter os filhos, na hora que o planejamento familiar vai ser colocado em prática. E nesse momento, muito das vezes acima dos 20, 30 anos de idade, o testículo já está participando daquele processo de sofrimento decorrente da dilatação que acaba prejudicando a produção dos espermatozoides. Quando a gente fala então da vida adulta, que é aquela pessoa dos seus 14 até os seus 40, 45, 60 anos de idade, a gente fala de diversos agravos de saúde, né? Relacionados, por exemplo, a doenças sexualmente transmissíveis. Esses dias a gente bateu um papo sobre uma condição bastante comum que chama HPV. O HPV é uma verruga genital que acomete basicamente 70% da população sexualmente ativa. Então, doutor, você está me falando que 70% das pessoas têm verruga genital? Não. Na verdade, 70% da população sexualmente ativa tem fragmentos de DNA do HPV na sua circulação, ou seja, entrou em contato com o vírus. Desses 70%, apenas 12% vão ter a lesão clínica, que é a verruga genital, tornando assim o HPV a doença sexualmente transmissível mais comum. Existe uma gama de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente precisa entender e discutir, mas isso, claro, a gente pode particularizar e discutir em outro momento de forma específica. É nessa faixa etária que a gente precisa ter preocupação também, pessoal, referente ao câncer de testículo. O câncer de testículo é o principal tumor urológico nessa nossa fase da vida. Ele se apresenta muitas das vezes como um nódulo indolor no testículo.
Então é muito importante os cuidados com a saúde, é muito importante as visitas ao médico urologista como o conceito da saúde masculina, tá? Claro, e agora gastando um pouquinho mais de tempo, depois dos 45, 50 anos de idade, o universo das doenças prostáticas se apresenta de forma mais importante, tá? E esse é um ponto bastante relevante para a gente, população preta. Por quê? O câncer de próstata, ele é 2 a 3 vezes mais comum em homens negros, e uma vez que a gente tem o diagnóstico, na maioria das vezes em nós, população negra, o câncer tem critérios clínicos histológicos, ou seja, critérios mesmo médicos mais avançados, tá? O que é isso, pessoal? O câncer de próstata ele tem 90 a 95% de taxa de cura quando é feito o diagnóstico de forma precoce. Então a gente, pessoal, população preta, a gente precisa ser rastreado a partir dos 45 anos de idade. E existe um conceito que é bastante importante que se fala, que é o conceito do PSA baseline. O que é isso? É um PSA básico que a gente faz entre 40 e 45 anos de idade, e aí a gente consegue ter um vislumbre, consegue ter uma predição se isso vai ter um impacto importante na vida do homem, principalmente do homem negro. Então a gente costuma examinar o paciente, costuma fazer um PSA. O homem que tiver um PSA abaixo de 1,5, é um PSA que pode trazer para a gente um pouco mais de segurança, no sentido que seria um paciente que tem a possibilidade menor de ter principalmente doenças malignas da próstata. Então é muito importante que a gente entenda que a negritude, a raça negra, é fator de risco e fator prognóstico para o câncer de próstata. O câncer de próstata, pessoal, é feito o diagnóstico através da biópsia da próstata. Então, o câncer de próstata não é diagnosticado exclusivamente pelo toque retal, não é diagnosticado exclusivamente pelo PSA. Então, aquele paciente que vai fazendo os PSAs ao longo do ano não está sendo totalmente rastreado. Aquele paciente que faz só o exame do toque não está sendo corretamente rastreado. Hoje em dia a gente faz o exame de toque e o PSA. Eventualmente a gente complementa através do ultrassom da ressonância magnética. Uma vez achado lesões suspeitas, alteração do PSA, toque suspeito, é feita a biópsia da próstata. Só com a biópsia da próstata que a gente tem o diagnóstico de câncer de próstata. O câncer de próstata é o que menos comumente aumenta o PSA, pessoal. Só em 15% das vezes que a gente tem um aumento do PSA, que é o exame de sangue, esse aumento corresponde a lesões malignas. Ou seja, os outros 85% do aumento do PSA corresponde a lesões inflamatórias ou lesões infecciosas. Como que a gente faz o tratamento do câncer de próstata? Hoje, 95% dos pacientes que têm câncer de próstata são tratados através da radioterapia ou através da cirurgia, de forma curativa. Ou seja, através desses dois métodos é possível deixar a pessoa livre de um problema tão grave, desde que seja feito o diagnóstico precoce. Uma vez tratado com a cirurgia, a preocupação de nós todos homens, da continência, da potência, da masculinidade, não pode ser contaminada através dessa nossa masculinidade tóxica. Os tratamentos hoje são muito avançados e a técnica cirúrgica hoje é muito segura. A gente consegue atingir bons resultados funcionais, mas a gente precisa se desfazer dessa mentalidade de que homem não fica doente, uma vez que o tratamento do câncer é prioritário. Então, a gente não vai deixar de ser homem porque operou de câncer de próstata. Hoje, com técnicas avançadas, é permitido a gente preservar a potência, preservar a continência e ter uma vida normal, mesmo depois de passar por uma cirurgia referente ao câncer. Em resumo, pessoal, qual que é o take home message, né? Qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês?
Os marcos na gente, homem, são muito importantes. A gente deve procurar assistência à saúde entre os 0 e os 5 anos de idade. A gente deve fazer visita urológica, visita ao consultório do médico na fase entre 5 a 14 anos. E a gente deve fazer consultas frequentes ao médico entre os 14 aos 40, 45 anos de idade. Uma vez atingido 45 anos de idade, a gente da população negra tem muito mais propensão a ter o câncer de próstata. Então a gente precisa ser rastreado de forma precoce. Se você tem histórico familiar de câncer de próstata na família, mais ainda, sua chance é 3 vezes e meia maior de você ter câncer de próstata. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre à disposição para a gente aprofundar nesses temas. Muito obrigado, Humberto. E sou muito orgulhoso, de certa forma, de participar desse nosso coletivo. Um grande abraço a todos. Bom resto de semana. Bom final de semana.